como já é tradição em nosso programa, nas terças-feiras recebemos o diretor vice-presidente da Farsul, Domingos Velho Lopes, para falar sobre temas relacionados à sustentabilidade. Tudo bem, Domingos? Tudo bem, Thaís. Sempre uma satisfação estar no Granja na TV. Que bom. Bom, na semana passada a gente noticiou aqui no programa a pré-COP da CNA, né? Os pedidos aí da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil relacionados à COP que será realizada no Azerbaijão. Vamos falar um pouquinho mais, destrinchar para o nosso espectador o que representam esses pedidos aí da CNA para que o governo brasileiro leve os pleitos aí do setor? Sem dúvida. E é interessante falar sobre essa pauta, Thaís, porque eu observei na mídia da semana passada, uma vez que esse lançamento foi na quarta-feira, dia 9 de outubro, que eram os principais anseios muito calcados no financiamento da pauta ambiental, as metas globais de adaptação, a efetiva implementação do mercado de carbono e os acordos multilaterais. Mas eu não vi nada falando sobre as NDCs, a questão da relação da segurança alimentar com a pauta das mudanças climáticas, a valorização, e sim, do grupo de Sharm el-Sheikh e a atenção com a pré-COP 30, que será realizada em Belém, no Brasil, no ano que vem, tendo todo um contexto institucional científico. Então, é nesse sentido que estamos aqui para abordar essas pautas hoje. Pois é, NDC é a contribuição nacionalmente determinada, que são os compromissos dos países em relação às metas de emissões, né? Como é que está o Brasil nisso aí? O que a CNA levou para o governo brasileiro em relação às NDCs? As NDCs, nós temos um ano de referência de emissão de gases de efeito estufa. E o que são? Em cada atividade econômica, o país que é signatário, e o Brasil é signatário desta pauta, nós determinamos intenções de redução das emissões de gases de efeito estufa. E isso é extremamente importante, os nossos ouvintes terem a ciência que somente a atividade agro-silvopastoril que é capaz de mudar esta pauta, ou seja, nós conseguimos armazenar, nós conseguimos mitigar e nós conseguimos reservar carbono dentro da pauta do balanço das emissões de gases de efeito estufa, enquanto que os demais segmentos, eles raramente ou a muito custo, eles conseguem fazer esse sequestro de carbono. Então, é importante a valorização do agro, uma vez que a atividade agro-silvopastoril brasileira, e em especial a gaúcha, a do região centro-oeste, ela é extremamente eficiente nessa captação. Então, é nesse sentido que nós temos que trabalhar muito fortemente, porque os NDCs, que são as medidas a serem alcançadas até 2028 e 2030, o Brasil já, em algumas cadeias produtivas, já alcançou. O que nós precisamos é referendar com metodologias internacionais estes números a nível de COP, e é o que será feito em Baku, no Azerbaijão, no próximo mês. Bom, você falou também sobre a importância de já ir tratando a COP 30, que será aqui no Brasil, né, Domingos? Exatamente, porque existe um grupo que foi formado na COP de Glasgow, que é o grupo de Coronívia, e ele foi transformado no Egito, em Sharm el-Sheikh, em grupo de Sharm el-Sheikh. E o que este grupo é responsável? É um grupo ligado à ONU, através da FAO, que ele coloca as atividades agro-silvopastoris como parte da solução das questões das emissões de gases do aquecimento global, justamente pelo que nós falamos há pouco, porque as atividades agro-silvopastoris, que são atividades quase todas elas de produção de baixo carbono, que nasceram aqui no Brasil e que este grupo de Glasgow buscou no Brasil através do presidente da Glasgow, o Alok Sharma, há 4 anos atrás, para a introdução da pauta agrícola dentro das COPs, justamente porque a ciência demonstrava que nós tínhamos a capacidade de sequestrar, mitigar e até armazenar carbono no solo. Por isso que é extremamente importante essa valorização do grupo de Sharm el-Sheikh, que lida com a questão de segurança alimentar como ciência para diminuição do aquecimento global e para os efeitos das mudanças climáticas. E é nesse sentido, Thaís, que nós devemos colocar o Brasil não só na pauta política institucional da Belém no ano que vem, mas sim também na questão da valorização das atividades agrícolas como solução para as mudanças climáticas e a redução do efeito de emissões de gases de efeito estufa e, consequentemente, redução do aquecimento global.
Pois é, no discurso lá durante o lançamento dessa pauta, que será encaminhada ao governo federal, o presidente da CNA destacou justamente essa capacidade do setor, que precisa ser reconhecida, né, Domingos? É tão claro isso, e você que traz sempre essas informações aqui no programa, a capacidade do setor do agro de ter essa retenção aí de carbono no solo, e o que se ouve falar é sempre o contrário, né, que o agro acaba prejudicando. Porque o que nós temos que ter ciência, Thaís, é que toda atividade ela emite carbono, tá? Dos gases. O que nós temos que fazer é que essa atividade seja tão resiliente e cientificamente adaptada para que o sequestro, no caso do agro, da pecuária e da silvicultura, possa ser maior e nós tenhamos um balanço negativo nesse aspecto e, desta forma, mantendo a atividade econômica com todos os seus ganhos ambientais, sociais e econômicos, mas nunca perdendo o efeito da reservação de carbono no solo. Essa é a valorização que nós temos que fazer como atividade e como setor para a COP de Azerbaijão e ter foco isso para a COP de Belém. Nesse documento da CNA se falou, como você disse aí na abertura, sobre o financiamento dos países ricos aos países em desenvolvimento no que diz respeito à questão das emissões, né? Como que o Brasil se encaixa tendo um agro tão poderoso e com essa capacidade aí de redução nas emissões pela retenção de carbono no solo? Como é que se enquadra nesse pedido de financiamentos? As rodadas de negócios têm que estar sempre muito bem colocadas e prestigiadas e principalmente com foco nos interesses do país. Haja visto, até Glasgow nós só falávamos em emissões, tanto é que o grande vilão de Glasgow era a pecuária. A partir de Sharm el-Sheikh nós trabalhamos como balanço ou emissão líquida, porque se uma pastagem é bem manejada no setor pecuária, ela mais sequestra do que emite. E é aquilo que nós falamos sempre, nós temos que incrementar a atividade com o balanço de emissões sempre que seja mais sequestro do que emissão, e nunca parar uma atividade. É nesse sentido que trabalhamos, e será o foco vital do Brasil. E isso se realiza através do grupo de Sharm el-Sheikh e principalmente as rodadas negociais que acontecem, que o Itamaraty brasileiro participa e que nós temos que ter foco. Muito cuidado sempre com as agendas sociais para que não ultrapassem os interesses que acontecem nas rodadas institucionais que são de interesse da nossa nação. É verdade. Esse assunto vai estar na nossa pauta ainda durante muito tempo aqui no programa Domingos. Muito obrigada pela tua participação e até a semana que vem. Uma boa semana toda, sempre uma satisfação estarmos no Granja na TV. Da mesma forma.